Meus irmãos, Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E esse livro, meus irmãos, é mais uma lembrança ao povo de Deus, uma lembrança a Israel, que já estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus prometeu, que emana leite e mel. Então já estava perto aí do povo entrar naquela terra, e eles precisavam lembrar desse Deus maravilhoso, que tinha tirado aquele povo do Egito, aquele povo que por 430 anos sofreram a escravidão no Egito, e Deus, de uma maneira maravilhosa, tirou aquele povo que esteve no deserto, mas não era um povo qualquer, era um povo especial, o povo de Deus. E Deus está, através desse livro, lembrando que aquele povo, ao tomar posse daquela terra prometida, eles precisavam continuar obedecendo às leis de Deus, cumprindo fielmente os estatutos de Deus, não esquecendo, porque às vezes é fácil, Quando nós estamos numa vida tranquila, às vezes esquecemos quem é o autor desta tranquilidade. Então, já no livro de Deuteronômio já está lembrando, que quando aquele povo estivesse na sua tranquilidade, eles lembrassem que Deus o concedeu aquela bênção de estar naquela terra prometida. Então, irmãos, o Deus que precisava ser lembrado. Israel focalizava 3 pilares importantes para a sua própria subsistência como povo, que vamos considerar agora. O primeiro pilar focalizado é Deus como o único Senhor. Deus como o único Senhor. E aqui nos versículos que lemos, no versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E quando os fariseus questionaram Jesus qual era o grande mandamento, Jesus fala também essas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Teu entendimento. De todo o teu entendimento. Então, irmãos, quando nós vemos no Salmo 33, o versículo 12, diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, aquele povo, eles precisavam ter em mente que ele não tinha vários deuses, mas que eles tinham um Deus. É por isso que a palavra de Deus fala, um único Deus. E esse Deus precisa ser lembrado constantemente. Esse Deus precisa ser cultivado, ser adorado. Esse Deus, ao chegar na terra prometida, Canaã, você jamais deve esquecer quem é esse Deus que vocês servem, com a inteireza do ser de cada um de vocês, com as forças, com o entendimento. Não podemos, meus irmãos, jamais esquecer do nosso Deus.
Oxalá que a nossa nação, né, pudesse servir, né, que o seu Deus fosse o Senhor. Nós sabemos que a nação brasileira tem muita idolatria. É muito voltada à idolatria. Então precisa. É muito voltada às coisas palpáveis. Então a nossa oração é nesse sentido. E quando a gente vê, né, essas corrupção, né, essas prisões aí dessas pessoas que a gente jamais achava que seriam presos, seriam os intocáveis, e Deus está permitindo que eles sejam presos, que eles sejam humilhados. E a gente, como servo do Senhor, só temos a agradecer a Deus por essa intervenção dele na nossa nação. A nação em que as pessoas, né, querem se arrumar, querem se dar bem. Então, em qualquer transação, o que eu vou ganhar com isso? Então, está mudando, né? E precisa ser mudado. Por isso que o salmista diz, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, oxalá que a nossa nação seja uma nação dominada pelo Senhor. Que seja o Senhor à frente de tudo. Né, das ideias, né, das medidas governamentais, né, que Deus esteja orientando os nossos líderes, os nossos governantes, as nossas autoridades, os nossos políticos, que Deus esteja interferindo, até mesmo no sentido de mudanças, que sejam alcançados pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o Senhor Jesus, nesse grande mandamento, ele dá, os fariseus puderam ouvir mais um mandamento, o segundo, né, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, Israel, que saiu de uma situação de escravidão, Israel que saiu de uma situação de um enfrentamento tão difícil, que é no deserto, agora poderia entrar em uma terra prometida que tinha tudo. É uma terra que realmente eles poderiam agradecer. Só Deus podia fazer isto. E tem momento, meus irmãos, na nossa existência, né, nos nossos enfrentamentos, nas nossas mazelas, tem momento em que paramos e podemos dizer, só Deus pode me tirar de uma situação dessa. Então, só Deus pode tirar a nossa nação da situação que está passando, da crise econômica que está passando, do desespero, né, do descontrole emocional, das pessoas estarem indecisas, sem acreditar em nada mais. Então, só Deus, na sua interferência, na sua soberania, né, na sua onipotência, então Ele pode interferir e pode mudar a nossa vida e mudar a vida da nossa nação. Nos dá um novo direcionamento. Nos dá alegria de saber que temos um Deus vivo, um Deus presente, um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que interfere na hora certa, um Deus que age, um Deus que muda. E Israel
precisava estar na mente. Israel precisava lembrar dessa mudança, que esse Deus precisava estar na mente, no coração, para a sua permanência naquela terra prometida e que estavam tão perto de tomar posse ali na liderança daquele grande líder, Josué, porque Moisés já tinha morrido, e não só Moisés, mas muitos, né, já tinham morrido, muitos que não poderiam entrar naquela terra, né, prometida, né, mas os seus filhos iriam entrar e precisavam estar lembrando. O único Deus. E nós, irmãos, hoje precisamos lembrar. Nós só temos um Deus. E precisamos lembrar o nosso único Deus. É esse Deus que precisa canalizar toda a nossa energia, toda a nossa capacidade como ser humano, como cidadão dos céus. Precisa canalizar para este único Deus. É por isso que na hora dos nossos enfrentamentos, não podemos ficar pensando em outros deuses. Porque nós temos um Deus que pode. Um Deus que age na hora certa. E o segundo pilar focalizado é o ensino aos filhos da existência desse Deus. A transmissão, o ensino para os nossos filhos a respeito de Deus é intransferível. Às vezes, nós queremos transferir essa responsabilidade para os professores na escola. Eu não aguento esse menino, mas lá na escola ele vai aprender. Às vezes queremos transferir para a igreja, para o pastor. Não. A responsabilidade é nossa como pai, como mãe, como pais. A responsabilidade é nossa. E isto, né, aqui em Deuteronômio, né, coloca assim com precisão a necessidade, a lembrança de cada judeu, né, transmitir aos seus filhos aquilo que eles estavam vivenciando, aquilo que estava latente em suas mentes, em seus corações. Como fala a palavra de Deus, né, no versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o 7, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Que coisa maravilhosa. Né? Provérbios 22, o versículo 6, diz assim, ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. É nossa responsabilidade. Mas o menino é difícil. Eu já vi mães falar, pastor, é difícil demais esse filho. Eu não quero nem levar mais para a igreja. Chega na igreja, ele pula nos bancos, ele grita, ele fala. Grita, mas ele não vai ficar gritando todo o tempo. Ele não vai ficar pulando aí nos bancos todo o tempo. Vai chegar uma hora que ele vai saber que a casa de Deus é a casa de Deus.
que precisa de silêncio, né? E ele vai tomando essa responsabilidade, que precisa de manter a calma, né, para ouvir a palavra de Deus. E não é tirando da igreja que nós vamos resolver a questão dos nossos filhos. É trazendo. E chegando em casa, olha, meu filho, você andou pulando demais. Você andou gritando demais. Lá é a casa de Deus. Então você tem a sua maneira como ensinar os seus filhos, mas você não pode, né, deixar de fazer isso. Você não pode desistir dos seus filhos. Nós temos que pedir a Deus essa capacidade de nunca desistirmos dos nossos filhos. De saber que eles vão ser bons cidadãos. De saber que eles são filhos de Deus. E que Deus está no controle de suas vidas. E é por isso que a palavra de Deus fala, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras estão no coração, estão na mente, no coração. Elas fazem parte integrante da tua vida, da tua existência. E é isso que está no meu coração, que está na minha mente, que eu vou transmitir para os meus filhos. De levar à igreja, de ensinar, de falar que existe um único Deus, e de falar que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é responsável pela própria existência dele, que permitiu ele estar sendo uma criatura. Que não é fácil, né? Quando eu penso em milhões de espermatozoides, né? Aí Deus escolhe você. Os outros morreram. Mas você lá mexendo, pelejando pela vida, Deus é você. E você se desenvolve no útero da sua mãe, né? A coisa maravilhosa, se desenvolve, depois nasce, e a alegria dos pais, o filho nascer, e você se desenvolve. E depois, de uma certa idade, você precisa saber que tudo isso que aconteceu desde a sua concepção foi pela vontade de Deus. Então, nós temos que inculcar aos nossos filhos que esse Deus que permitiu a sua existência, que está permitindo a sua vida numa sociedade tão fragmentada pelo pecado, de uma sociedade tão violenta, e Deus está permitindo que você esteja vivo. Então precisamos falar, Deus permite, mas Ele é o teu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o teu Senhor. E isto Israel precisava colocar na mente da criança. Por isso que o judeu, com 12 anos, ele já tinha um conhecimento profundo do Pentateuco, dos 5 livros da lei, né, dos estatutos de Deus. Ele já tinha esse conhecimento profundo. E é por isso que eles ouviram, quando fala a palavra de Deus, diz que antes era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, antes era o verbo, era só a palavra dos profetas. E as palavras dos profetas eram obedecidas. Fielmente. Porque os sacrifícios, os holocaustos, não era fácil. Era coisa difícil. Matar um animal, tirar o sangue do animal. E eles faziam isso por cumprir a lei. Eles até exageravam no ritualismo da lei, no cerimonialismo da lei. Eles exageravam por guardar fielmente, por mostrar que tinha um Deus, e esse Deus precisava ser cultivado, precisava ser vivenciado no seu dia a dia. Eu acho interessante esse versículo
né, onde diz, estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Então, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, coloca na cabeça dos teus filhos. Inculcar é isso mesmo, é colocar. Eles precisam saber que você está preocupado com ele. É por isso que enquanto nós podemos trazer nossos filhos à igreja, né, eles vêm, e depois chegam a certa idade, parece que ele tem até a vontade de, agora eu não vou mais não, e você, vamos para a igreja? Não, eu não vou não. Parece que eles aguardam aquele momento, aquela idade, para dizer, não, eu estou liberto. Como se a igreja fosse uma prisão, fosse puxado. Nós temos que inculcar o nosso filho a ponto de que ele chegue a essa idade, que tem vontade de se libertar, mas continue preso com a palavra de Deus. Continue bem consciente que esse Deus do qual nós levamos eles para a igreja enquanto era pequeno, enquanto estava no nosso domínio, esse Deus precisa ser vivenciado. É por isso que muitos deles, às vezes, afastam da igreja, né? Mas, quando eles voltam, se arrependem, e eles sempre têm um testemunho. Eu estava afastado da igreja, mas eu sempre lembrava desse Deus. Porque meus pais me ensinaram. Os meus pais me inculcaram. Então, inculcarás a teus filhos, e dela falarás. O Salmo 128 eu acho lindo ali, né? Parece que no versículo 3, quando diz, a mãe, né? A tua mulher assentada na mesa, e os filhos ao redor, aprendendo. Assentado na mesa é aquele aprendizado direto da palavra de Deus. Então, assentado, né? Andando, ao deitar, ao levantar, ou seja, todos os momentos da sua existência, você esteja predisposto a ensinar aos teus filhos o caminho que deve andar. E eles vão guardar isso. Com certeza, você sempre está orando pelo seu filho, que às vezes está afastado da igreja, mas com certeza, Deus está trabalhando naquela mente. Por quê? Foi inculcado. Porque está no coração, porque está na mente. E por último, irmãos, o terceiro pilar focalizado é a comunhão. Quando nós olhamos em Atos 2, no versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão e nas orações, ali estava a igreja primitiva. Ali estava o povo de Deus. A igreja não era templos como este. A igreja, muitas vezes, era no lar, a igreja, né, que funcionava. Era mais nos lares. Por isso falava a igreja na casa de Filemon. E a igreja na casa de discípulo tal. Então, era a igreja pequena. Mas era uma igreja que expressava a beleza de servir a Deus. A igreja que enfrentava dificuldade, enfrentava pressões de todos os lados, desde o império ao sistema religioso da época, né? Pressionavam aqueles irmãos, mas eles não desistiram. E eles não desistiram porque estavam em comunhão com Deus e uns com os outros, né? O partir do pão, né? Nas orações.
Então, aqueles grupos, mesmo pequenos, mas ali tinha uma determinação. Ali eles sabiam o que estavam fazendo. Ali eles não se esmoreciam diante da grande responsabilidade que tinham, que era levar a mensagem até os confins da terra. Nós vimos, meus irmãos, Israel é um estado novo. Ele foi organizado em 1948. É novo em relação a outros países. Agora, como esse povo viveu como estado, né? Era um povo que tão espalhado no mundo todo, mas um povo unido através da comunhão, né? E havia uma comunhão muito forte entre os judeus. Não era essa comunhão aí que parte para o comunismo, né? Essa aí que o Estado toma conta de tudo e vai dando aí para o cidadão ir participando, né, do Estado. Não é isso, não. Esse comunismo aí que já acabou, né? Alguns que tem aí estão sofrendo na pele, porque não tem Deus. Né? O Deus que dá realmente essa verdadeira comunhão de vivermos juntos. Quando Hitler, na Segunda Guerra Mundial, né, que já começou, né, a perseguição aos judeus, né, já na Primeira Guerra, os judeus, quando a Alemanha perdeu a guerra, na Primeira Guerra Mundial, os judeus eles cresceram muito ali na Alemanha, estão muito ricos, muita riqueza, e isso causou inveja. Podemos falar isso mesmo, inveja daquele povo unido, aquele povo que tinha um Deus em suas vidas, unidos. E Hitler, através da inveja, através do ódio, na Segunda Guerra Mundial, tenta acabar com aquele povo, dizimar aquele povo. E morreram muitos judeus, para a tristeza e para a vergonha da história, né? Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus morreram, muitos passando fome, né, sendo experimento, né, da medicina. E muita riqueza dos judeus, até hoje se fala de riquezas que foram tomadas pelos alemães, né? Foram confiscadas, muitas obras de arte. Então, um povo rico. E Hitler, com aquela ideia daquela raça ariana, inspirado na raça ariana, de um povo de olhos verdes, povo alto, povo bonito, loiro. Aliás, eles pensavam nos cabelos pretos, né? Mas olhos azuis, pele branca. O pastor estava frito lá, né? Para entrar essa raça ariana, né? Não só o pastor, mas muitos de vocês aí também, muitos e muitos judeus sofreram na pele essa loucura de Hitler, de criar essa raça, de estabelecer uma raça pura e colocando assim os judeus como uma raça inferior, ou seja, colocar os judeus como um bode expiatório. Mas não conseguiu. Ali estava o povo de Deus, o povo unido, o povo em comunhão. Né? E hoje é uma vergonha a história desse passado tão cruel pelo homem, um ditador, na sua loucura, né, de domínio, fazer tanta atrocidade contra um povo.
Então, esse povo que estava a entrar na terra prometida, eles precisavam continuar com o mesmo objetivo, com a mesma vontade de união, com a mesma vontade de comunhão, de uma vida comunitária, onde realmente havia uma vida participativa uns com os outros, naquilo que tinha necessidade, como fala a palavra de Deus lá em Atos 4, né? Não havia necessidade nenhuma entre eles, porque estavam em comunhão no partir do pão e nas orações. Então, irmão, quando focalizamos Deus como o único Senhor de nossas vidas e ensinamos aos nossos filhos essa realidade e passamos a viver em comunhão uns com os outros, não tem como não sermos chamados o povo de Deus. E vamos encerrar aqui lendo os versículos 24 e o versículo 25, que diz assim a palavra de Deus: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmãos, não vamos deixar que a frieza espiritual venha nos distanciar desse único Deus. Não vamos deixar que esse mundo, com as suas atrações, venha tirar da nossa mente e do nosso coração o servir esse Deus único. Dá tristeza quando vemos igrejas grandes, mas sem os fiéis, porque os fiéis estão desistindo de Deus. Os fiéis estão largando esse estatuto. Os fiéis não estão olhando mais esse Deus como o único Deus de suas vidas, mas estão colocando outros deuses. A idolatria. Então, eu conclamo nessa noite a cada irmão que nada, crise, que nada venha distanciar você desse Deus maravilhoso, porque esse Deus está te olhando. Esse Deus sabe das tuas necessidades. Esse Deus sabe o que você está passando. Mas Ele quer estar bem junto a ti, em qualquer situação. Por quê? Porque Ele te ama muito. E se Deus nos ama muito, vamos focalizar. É o meu Deus. Nada pode abalar a existência desse Deus na minha mente e no meu coração. Que Deus nos abençoe.